E se Deus me cobrasse hoje? Isso veio na cabeça dele e não saiu mais. Não saiu de manhã, não saiu de tarde, não saiu à noite. Ele se acordava e aquela pergunta vinha na cabeça dele. E se Deus me cobrasse hoje? Há silêncios que falam mais do que palavras. E a cruz é um deles. Havia um homem comum, vida comum, trabalho comum. Ele não era violento, não era perverso, era só como a maioria. Cresceu aprendendo o que é certo e errado, sabia distinguir o bem do mal. Mas, como todo o ser humano, falhava. Errava pensamentos, errava em palavras, errava em atitudes. Nada que chamasse atenção. Nada que desse cadeia. Nada que o mundo apontasse o dedo. Nada. Mas quando ficava sozinho, ele sabia. Sabia das escolhas, sabia das omissões, sabia das vezes em que podia fazer o bem e não fez. E meu irmão, isso começou a pesar. No começo, ele ignorou. Depois, tentou justificar. Ele pensava, ele falava para si mesmo: ué, todo mundo faz. Não é tão grave. Deus entende. Ele falava para ele mesmo essas coisas, ele pensava assim. Até que um dia, algo lhe veio à mente, como se alguém perguntasse para ele, mas veio na mente dele. E a partir daquele dia, esse peso virou essa pergunta: e se Deus me cobrasse hoje? E isso veio na cabeça dele e não saiu mais. Não saiu de manhã, não saiu de tarde, não saiu à noite. Ele se acordava e aquela pergunta vinha na cabeça dele: e se Deus me cobrasse hoje? Não amanhã, hoje. E pela primeira vez, ele percebeu algo assustador. Ele não tinha resposta. Ele não tinha resposta. E, meus irmãos, é assim que a consciência funciona. Ela não é grito no início. Ela não grita no início. Ela sussurra. Quantos gentios mostram a obra da lei escrita no coração? Romanos 2,15. A consciência não acusa para condenar. Ela acusa para alertar. Alertar, e aquele homem começou a entender. Ele foi alertado
ele foi alertado e ele começou a entender. O problema não era só o que ele fazia, era quem ele era sem Deus. Ele não precisava de desculpa. Ele precisava de perdão. E aqui entra a pergunta que atravessa séculos. Quem paga a conta do pecado? Quem paga a conta do pecado? Porque alguém sempre paga. Se Deus ignorasse o pecado, deixaria de ser justo. Se punisse todo mundo, ninguém escaparia. Então, o que fazer? Foi aí que Deus fez algo que nenhuma religião inventou. Algo que nenhuma lógica humana criaria. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Romanos 5:8. Deus não diminuiu o pecado, não relativizou a culpa, não fingiu que estava tudo bem. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. E esse preço teve nome: dor e sangue. Meu irmão, esse preço foi a cruz. Hoje nós vamos falar sobre isso, não como um símbolo bonito, mas como realidade dura. A graça não foi barata. E agora, sim, vamos para a palavra. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A cruz só existe porque o pecado é grave. Se fosse pequeno, não precisaria de morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. A cruz é a medida exata da gravidade do pecado e da profundidade do amor de Deus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isaías 53:5. Jesus não foi vítima do acaso. Ele foi o cumprimento da promessa. A nossa paz custou o sofrimento. A nossa vida custou a morte dele. E não é poesia, não. Isso não é poesia. É substituição. Como calar diante do mundo, se a verdade nos libertou? Foi na cruz que o amor venceu, quando o Filho tudo entregou. O Pai olhou para a humanidade e não desistiu de amar. Entregou o próprio Filho pra nos resgatar. Esse amor não se explica,
Esse amor não se mede, foi sangue derramado pra salvar quem não merece. Valoriza a cruz, valoriza a preço. Foi amor que sangrou por você. Jesus venceu a morte e o medo, pra hoje eu e você viver. Valoriza a cruz, valoriza a graça. Não foi em vão o que ele fez. O amor que nos alcança ainda salva outra vez. E você, meu irmão, minha irmã, o que tem feito com essa missão? Vive a fé só de palavras ou carrega Cristo no coração? Teu corpo é templo santo, tua casa é lugar de luz. O amor que você entrega reflete a cruz de Jesus. Não é só levantar as mãos, é viver transformação. Amar quem sofre, quem cai, ser resposta em ação. Valoriza a cruz, valoriza o preço. Foi amor que sangrou por você. Jesus venceu a morte e o medo, pra hoje eu e você viver. Valoriza a cruz, valoriza a graça. Não foi em vão o que ele fez. O amor que nos alcança ainda salva outra vez. Ele perdoou quando ninguém perdoava, amou quando ninguém amava. Na cruz ele disse: está consumado, e o céu se abriu pra nós. Valoriza a cruz, valoriza a vida, valoriza o amor de Jesus. Ele cuida, ele ama, ele guia, ele nunca soltou sua mão. Valoriza a cruz, valoriza agora. Jesus te ama, não duvida não. Quem entende esse amor nunca mais vive em vão. Valoriza a cruz, valoriza a preço. Foi amor que sangrou por você. Jesus venceu a morte e o medo, pra hoje eu e você viver. Valoriza a cruz, valoriza a graça. Não foi em vão o que ele fez. O amor que nos alcança ainda salva outra vez. Ele mesmo levou seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Coríntios 5, 21. A cruz humilha o orgulho humano e exalta a graça. E graça não é licença. Permaneceremos no pecado? De jeito nenhum. Romanos 6, do 1, 2. Quem entende o preço da cruz não brinca com o pecado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coríntios 5,17. A cruz não melhora o velho homem, ela o crucifica. Chegamos ao fim, mas
o mais importante não termina aqui. Depois da cruz, ninguém fica neutro, meu irmão. Ninguém fica neutro. Ou ele, ou ela transforma, ou ela incomoda. E aí é que está o ponto principal da mensagem. Se não houve a sua transformação, se tudo ficou do jeito que estava, alguma coisa está errada. Ou se ela não incomoda, como se fosse nada. Duas perguntas ficam no ar. O que você faz com esse sacrifício? É uma pergunta. Como você responde a esse amor? É outra pergunta. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. Lucas 7,47. Se a graça não mudou a forma como você vive, talvez ainda não tenha sido compreendida. Jesus falou pouco na cruz, mas o silêncio falou alto. Ele podia descer, ele podia reagir, ele podia chamar legiões, mas ficou por amor, ficou por obediência, ficou por você, meu irmão. Talvez hoje você não precise dizer nada, talvez precise apenas pensar. Examinai-vos a vós mesmos. Coríntios 13, 5. Deus não força, Deus chama. É o chamado da cruz, não é para perfeitos, é para sinceros. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. A cruz ainda está de pé. A graça ainda está disponível. O convite ainda está aberto. E para o nosso louvor final dessa mensagem é sobre gratidão, sobre entrega, sobre rendição, sobre gratidão. Não esquecendo, meus irmãos, toda semana nós vamos ter a continuidade dessas mensagens e nós vamos aprofundando as reflexões, vamos aprofundando o nosso conhecimento sobre a palavra do Senhor. E para essa final dessa mensagem, vamos ouvir o louvor sobre gratidão. Meu coração ficou mais forte desde o dia em que eu entendi que a alegria que me envolve é Jesus vivendo em mim. Seguir teus passos me moldou, hoje sei quem eu sou. Sobre o que eu tinha, é sobre o que o Pai me entregou. Não vou só
parte de algo eterno, maior que o tempo e o universo. Nada se compara, nada chega perto do amor do Pai, tão perfeito. Não se mede, não se explica, só se vive, só se aceita. quando a graça nos visita, tudo em nós se endireita. As dúvidas ficaram pra trás, As incertezas não falam mais. Às vezes fico sorrindo por dentro, é o Espírito me dando paz. Sou grato, sou só gratidão. Minha vida ganhou direção. Quando eu creio de verdade. O medo caiu, nasceu liberdade. Sou grato, minha história mudou. Foi a graça do Pai que me levantou. Hoje eu vivo pra te adorar. Jesus é tudo que eu preciso pra ficar de pé. E você que ainda não entendeu os caminhos do Pai, o amor que Ele deu, ainda é tempo, não é o fim. Jesus te espera do jeito que você é, vem assim. Sem julgamento, só amor. Sem acusação, só perdão. O Pai ainda chama